Olha, meus amores. Ó, já voltei com vocês. Arrumado, ó. Eu coloquei aqui, ó, as 3 toucas e o paninho de boca. Aí aquelas troquinhas eu coloquei dentro daquele saquinho, tá vendo? Aqui eu coloquei os macacões, tudinho. Botei esse sapatinho aqui. Aí aqui eu coloquei os 3 coeiros, a toalha e o cobertorzinho. Aí eu coloquei aquelas troquinhas de roupa, né? Aquele short jeans, aquele macacãozinho, aquele outro macacãozinho. Ah, na caixa eu coloquei os sapatinhos, né? Que deu dentro da caixa, ó. Tá vendo? Vou conseguir fechar, ó. Ficar de boa. Olha, ó. Fechar pra vocês, ó. Tá vendo? Porque ela tá um pouquinho amassada, né? Porque tava dentro das caixas. E aqui eu coloquei a manta com esse macacão. Tá perfeito? E aí, meus amores, o que vocês acharam da primeira mala maternidade que eu arrumei hoje, né? No canal já tem. Já arrumada, né? Já entregue. Mas, como é que eu quero dizer? Mais uma, né? Graças a Deus. E as que eu arrumei também, a outra também foi de menino. Aqui só tá chovendo menino por aqui, né? Ai, ai, mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês assim, tenham me aprovado essa organização. Vocês deixam aí nos comentários. Ah, Marlita, eu tenho que ter arrumado de outro jeito. Que na próxima mala eu já organizo do jeito que vocês deixaram. Deixa aí nos comentários. Marlita, tu poderia ter colocado os macacãozinhos já com as troquinhas. Tu tinha colocado as touquinhas junto com os sapatos. Tinha colocado a manta e o cobertor, um exemplo, tá? Mas vocês deixam aí nos comentários que eu vou adorar pegar para mim poder colocar em prática na próxima mala, tá bom? E aí, vocês gostaram mesmo? Feito com muito amor e carinho. Foi feito como se fosse para o meu neto, né? Foi com muito amor mesmo, de verdade. Eu espero que esse bebezinho venha cheio de saúde, que o Papai do Céu abençoe essa gestação, que seja uma gestação cheia de luz, que esse bebezinho venha aproveitar todas essas roupinhas, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por todas as pessoas que têm assim, esse amor e carinho para doar. A doadora de tudo isso aqui e de muito mais que está ali, o nome dela é Maria. Tá vendo, Maria? Suas doações já vai tá aí suprindo uma família. E ainda ficaram mais aqui, bastante. Tem uma caixa cheia de roupa, gente. Ali tem roupa de menino, né? Continua ainda bastante roupa de menino. E também continua tendo roupa de menina. Então, ali tá misturada as roupas de menino e de menina, tá? Lembrando que eu tenho mais roupa de recém-nascido em outro lugar, que foi outra doadora. Mas hoje eu estou doando as roupas que a Maria doou. Tá vendo, Maria? Como você tá podendo abençoar uma família, por enquanto uma, né? Que vai vir mais. E ali tem bastante roupa para suprir outra família. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, né? De eu arrumando essa mala maternidade de hoje. Não coloquei ali, mas eu vou colocar com jeitinho para poder ir tudo organizadinho ali. E eu vou virar pra cá, vocês vou virar vocês pra mim, e que eu vou aqui ler um pouquinho, né? Ver o que Deus tem pra falar pra nós. Nós sabemos que assim, a palavra de Deus, ela não volta vazia, né, meus amores? E assim, eu tenho que estar mandando, tá mostrando, tá bom? Então vamos pra palavra. Vou botar aqui pra poder eu me sentar. Ai, esse cabelo já tá um pouco bagunçado. Mas é assim mesmo, só pra secar, minha gente. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Realmente estava com sede. Vamos para a palavra, vamos ver o que o Papai do Céu tem para nos dizer nessa tarde. Depois da gente ter, né, arrumado essa mala maternidade, com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de amor, de saber que a gente vai estar ajudando uma família. Isso é muito gratificante. Eu peço todo dia ao Papai do Céu que me dê sabedoria, discernimento, para que eu nunca pare, né? Para que eu nunca pare de buscar estar fazendo trabalho social assim, né? Que eu esteja sempre ali buscando, que eu esteja sempre ali pedindo a Deus coragem, força, porque não é fácil, meus amores. Às vezes a gente se sente fraco, se sente incapacitado, sabe? Então vocês mais pra cá. Às vezes se sente, sabe?
incapaz, a gente se sente fraco, a gente se sente impotente, né? Às vezes a gente quer assim ajudar mais. Eu podia fazer mais, eu queria fazer mais pro próximo. Mas tudo como Deus quer, do jeito que Deus quer, da maneira que Ele quer, né? Então a gente faz do jeito que Ele quer, né? Porque Ele fala para nós no Pai Nosso, Ele fala assim: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que a vontade de Deus seja sempre prevaleça aqui na terra, em nossas vidas, por mais que nós não entenda, por mais que nós queremos que seja do nosso jeito, de nossa maneira, eu queria fazer assim, eu queria fazer assim. Mas nós temos que lembrar dessa palavra, né? Onde ele diz que seja feita a vontade dele. E não que seja feita a vontade, né, meus irmãos, dele, né? Para conosco. Que possa fazer que nós peçamos assim, nós temos o querer, nós somos filhos e nós temos o querer nosso. Mas o Senhor é quem realmente sabe o que é melhor para cada um de nós. Então hoje nós vamos refletir, vou dizer, em Lucas, o capítulo o 11, e dos versículos do 27 ao 28, tá bom? Então, o capítulo é o 11, dos versículos 27 e 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, o celular estava meio que doidando por aqui. De vez em quando o celular dá uma doidada. Eu vou repetir de novo. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a sua voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito feliz, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e impõem em prática. Meus irmãos, Deus tem falado para nós, né, que nós temos tudo para ser feliz, né? Porque assim, Ele veio para cá, para a terra, Ele deu o seu último gota de sangue naquela cruz, por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós, por amor à nação, né? Ele foi tão assim compassivo, né? Tão piedoso, tão misericordioso, até no dia de hoje, né? Porque Ele tem misericórdia de nós pecadores, né? Nós somos falhos, imperfeitos, nós somos, às vezes, muito, como é que eu quero dizer, mal agradecido, né? E somos muito injustos, mas Ele sempre com aquela misericórdia sobre os filhos dele. Porque Ele ama nós, sabe? Com nossos defeitos, com nossas falhas, com nossas derrotas, com nossas misérias, mas Ele está sempre ali, tentando nos amar, tentando nos colocar para frente, né? Impulsionando para frente. E o que ele vem dizer nesse evangelho de Lucas, nos versículos, né? Que são os versículos que a gente vai refletir, do 27 ao 28, ele fala para aquela mulher, né? O que a mulher diz: feliz é ele, né? Que foi gerado naquele ventre e que amamentou, né? Que foi amamentado nos seios, né? Materno daquela mulher. Que era quem? Era Maria. Então, assim, ele fala, em coincidências, ó, eu estou conduzindo Nossa Senhora. Então, assim, ele quis trazer para mim, para você, um conforto para o nosso coração. Dizer para nós que se nós ouvir a palavra dele, se nós pôr em prática, se nós obedecer os mandamentos, que nós somos bem mais felizes, né? Ele disse, feliz o que escutam, né? O que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Então, o que Deus quer de nós não é só para nós ir para a igreja e ouvir o nosso padre e ouvir o nosso pastor. Isso
é uma coisa de menos. Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós vamos para a igreja, ou que nós, mesmo aqui em nossa casa, que nós abra a nossa Bíblia, e que nós escute Deus falar, e que aquele ensinamento venha e depois nós coloque em prática. Nós coloque tudo em prática. Que ele diz, ama o próximo a si mesmo, né? Fazer o bem e não olhar quem. Se alguém te bate num lado do rosto, da outra, né? Mas eu quero dizer, não é tapa de tapa, né? Muitas palavras são piores do que o tapa, né? Mas se a pessoa vem te ofender, vem te levantar uma calúnia, vem te julgar, vem te criticar, isso é um tapa, do modo que Deus quer falar para nós. Tapa não é só tapa batendo na cara, né? Deus quer dizer isso. Mas o que Deus diz, dá o outro lado para a pessoa bater. Ela fala, é um tapa que ela lhe deu, é um exemplo que eu estou dando, né? Aquela calúnia, aquele julgamento, aquela coisa, né? Aquela perseguição, foi um tapa na sua cara. E qual é o dar a outra face? Qual é o dar outro tapa? Ou outra face para a pessoa dar o tapa? É não indo atrás dela. É não indo brigar com ela, nem dizer, por que você fez isso comigo? Eu quero saber, fulano me disse, Beltrano me falou. Então, o que Deus quer que nós dê o outro lado da cara, é Ele dizendo assim, não corra atrás, deixa ela dar no outro, né? Eu estou aqui, sabe? Eu sou o juiz dos juízes, eu é quem dou a sentença final, eu estava ali quando ela lhe julgou, eu ouvi tudo que ela falou, eu vi tudo que ela fez, eu escutei tudo que saiu da boca dela sobre você. Então, isso é dar um tapa para que a pessoa bata na outra face. Não ir correndo atrás, não indo pegar ela e pedir satisfação, né? Eu acho que, eu sempre penso comigo, que Deus fala para nós, né? Que nós não precisamos estar debatendo com ninguém. Nós não precisamos, sabe? Nós temos que deixar Deus falar por nós. E Ele fala, claro que Ele fala. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, fulano disse isso de você, fulano falou, fulano te julgou, fulano te maltratou, né? Enfim, você tem que fazer assim, dar o outro lado. Você tem que fazer o quê? Dar o outro lado, para que ela bata, para ela continue com os julgamentos, com as afrontas, com as perseguições dela, deixa ela dar o tapa do outro lado. Deixa que Deus, Ele vai de encontro dela, né? Deixa que na verdade, a cartinha dela, de tudo que ela está fazendo com você, uma hora Deus vai mandar a carta dela, a cobrança para a casa dela, para o endereço dela. E Ele não vai mandar a cobrança para o endereço do vizinho. Não vai não, a carta não vai errada. Pode vir dos carteiros, daqui nós da terra, mas a carta do Senhor vai diretamente para a nossa porta. Ela cai lá. E aí lá a cobrança está lá, né? Então, nós não devemos bater boca com ninguém. Nós não devemos desaforar com ninguém, se alterar com ninguém, pedir e dar satisfação a ninguém. Por quê? Porque nós temos um juiz. E esse juiz, ele sempre está onde nós não estamos. Ele sempre ouve o que nós não ouvimos. Então, como que aquele juiz, aquele advogado, esse sim é o melhor cobrador. É o melhor, a melhor espera que você tenha, você tem as pessoas, a pessoa faz isso com você, faz coisas com você, o que você tem que fazer? Esperar, aguardar somente no Senhor. Por quê? Você tem que esperar nele. Porque Ele vai cobrar do jeito que tem que ser cobrado. Como assim, Marli, vai ser cobrado do jeito que tem que ser cobrado? Porque Ele estava lá quando você não estava. Ele ouviu tudo que você não ouviu. Então, só ele pode dar o peso, sabe? Tipo, daquele pecado, daquela afronta, daquela calúnia, daquela mentira, ele vai dar na medida certa. Sendo que nós não vamos dar na medida vez, aquela coisa merece uma coisa tão grande. Aí você vai lá, só discute, você briga lá, você volta para sua casa, mais estressado, mais agoniado, e o peso tá lá. Não foi a balança de Jesus, ela não estava lá
com peso. Então assim, quando é colocado nas mãos do Senhor, com certeza a balança nem sobe e nem desce. Ela fica assim, porque o Senhor vai lá e ela, sabe como é que diz? Como diz, a nivela. Então, é isso. Então, tudo que as pessoas fizerem, que venha te afrontar, que venha a te magoar, que venha te chatear, se coloca nas mãos do papai. Porque ele ouviu tudo. Ele é quem sabe de tudo. Então, ele sabe como cobrar da pessoa, o tamanho da dívida, sabe? Então, é isso que eu sempre penso. Eu sempre digo, a pessoa que é cristã de verdade, que se diz servir ao Senhor Jesus, ela não debate com ninguém. Ela não desafora ninguém. Ela não vive brigando com ninguém. Por quê? Porque nós temos, gente, um pai. Nós temos um verdadeiro juiz. Então, o que o Senhor tem dizendo para nós, que felizes somos nós, que temos a fé nele, nós que sabemos que ele pode tudo, né? Então, se nós sabemos que ele resolve tudo, que ele sabe de tudo, que ele viu tudo, o que nós temos que fazer? É colocar em prática, dizer assim, Senhor, misericórdia, tome conta, resolve por mim. E o Senhor vai lá, com sua misericórdia, com o tamanho daquela gravidade, ele vai botar na balança, a carta vai ser escrita, porque tudo que ele ouviu e ele viu, ele vai escrever lá, e uma hora ou outra vai chegar no endereço. Entendeu? Pois é, desse jeito. Então, assim, o que Deus quer dizer para nós, e que nós temos que ouvir a palavra dele, e que nós temos que colocar em prática. Não é ficar só na igreja, no grupinho, com os irmãos, e aí o irmão falou, pregou lá muito bonito, e você diz, ai que lindeza, olha como o meu padre falou lindo hoje, nossa, a humilha do meu padre foi uma maravilha. Nossa, como a palavra do meu pastor hoje entrou no meu coração. Ah, era pra mim aquela palavra. Mas você só ouviu aquela ali. Saiu da igreja, tá lá em sua casa, na rua, já esqueceu daquilo que Deus disse para você fazer, né? Você só lembrou da igreja. Ah, o pastor falou aquilo, foi comigo. Ah, o milheiro do meu padre foi para mim. Foi, era para mim. Sim. E aí, você sai lá da missa, do seu culto, né? E aí, o que acontece? Depois você sai. Então, o que Deus está dizendo para nós é para nós ter cuidado com isso. Para que tudo que nós leia, a palavra de Deus que nós leia, que nós pegue e coloque em prática, né? Então, o que Deus quer de nós é isso. Se nós colocar em prática tudo que o Senhor nos fala, Ele fala para nós que nós é quem seremos muito felizes, porque colocamos a palavra de Deus em ação, né? Colocamos a palavra de Deus ali, como Deus quer que a gente coloque. Não deixe só na Bíblia. Fique lá, né? Que ela seja executada, que ela seja levada para nosso campo de batalha, né? Que é para nosso campo de batalha, que eu digo para o nosso dia a dia, para nossa vida. Então, meus irmãos, eu venho aqui finalizar esse vídeo. Que nem eu já disse, o coração é grato demais, né? Por eu hoje ter tirado um tempo da minha tarde de domingo e eu ter vindo organizar essa bolsa, nessas roupinhas para essa criança que vai chegar e que necessita das roupinhas. E eu só tenho gratidão a Deus pela vida dessas pessoas, né? No caso, essa foi a Maria, mas tantas e tantas Marias, como eu quero dizer, né? Que estão aí, né? Com as mãos abertas para fazer doação, para doar, para partilhar o pouco que tem com os irmãos. E eu digo a você, Deus quer que nós ponhamos em prática, né? Que nem Deus falou agora na palavra, que nós ponhamos em prática, que nós seja caridoso, que nós seja uma pessoa que partilha o pão com o irmão, né? Porque é assim que Jesus fazia. Jesus, ele vivia partindo o pão com os irmãos, com a comunidade, partia o pão de comer, mas o pão também da palavra, o pão para alimentar não só a carne,
mas também o pão que alimentava a alma. Então, que esse evangelho que venha alimentar a nossa alma, que nos venha parar um pouquinho para pensar o que nós temos ouvido na igreja, na nossa religião a qual nós serve, né? Se lá nosso pastor falou algo e que a gente ou leu na nossa casa, na nossa Bíblia, e que chamou muito a atenção, então a partir de hoje em diante eu vou ser diferente, eu vou mudar, fazer assim como o pastor falou. Como eu, né, que eu vou para a missa, como assim, se lá na igreja, lá na missa, a homilia do padre, do padre, né, se for uma homilia linda, se como ele falou, se tocou meu coração, que quando eu sair de lá da porta daquela igreja, que eu vá a colocar tudo aquilo em prática. Porque assim nós estamos agradando, né, o coração de Deus e estamos fazendo o nosso próprio caminho, que é fazer o bem, né? Que é fazer o que Deus nos pede. Deus, ele viveu 32 anos aqui na Terra sempre fazendo caridade, né? Ele só vivia fazendo caridade. O tempo dele era para cuidar de um, cuidar de outro, cuidar de um, cuidar de outro. Então ele foi, né? Ele foi junto do Pai, ele está ao lado do Pai hoje, mas ele deixou nós, né? Ele deixou nós aqui na Terra como discípulo dele, para a gente estar fazendo, assim, dando continuidade tudo que ele fez, né? Ajudando, olhando, vendo as necessidades, né? Como eu disse, não só levar o alimento, levar uma roupa, que nem agora vai, mas que a gente vá também levar a palavra, vá também alimentar o espírito das pessoas que precisam ser alimentados, que precisam ser fortificados, né? Então, que possamos estar pensando nesses versículos, né? Onde Deus, ele nos alerta que felizes somos nós que ouve a palavra do Senhor e que a põe em prática. Então, o que Deus quer de mim, meus irmãos, é que eu ponha em prática, que eu não só ouça, eu não só leia, eu digo assim, eu estou lendo isso, eu estou escutando isso, mas a prática é zero. Isso não vai adiantar de nada. Porque quando você chegar lá, e você vai dizer assim, Senhor, mas eu te conheci, lá eu comia mais tu, eu bebia mais tu, e o Senhor vai dizer para você e para mim, retira-se, não sei da onde és, né? Não sabe de onde a gente vem, porque nós não colocamos aquilo que o Senhor pede. Às vezes nós podemos ouvir muito na igreja, nós podemos ser uma evangélica fervorosa, pode ser uma católica, bem católica, religiosa, mas às vezes no nosso dia a dia nós não põe em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Então vamos deixar religião de lado, vamos deixar a querer ouvir e vamos deixar, como eu quero dizer, de ouvir mais às vezes e colocar mais em prática aquilo que a gente ouviu, porque só assim nós vamos ser reconhecidos no céu como realmente o Filho do Senhor, e assim nós poderemos, né, meus irmãos, ser bem felizes, como Jesus falou aqui para nós nesse evangelho. Tá certo? Pois eu vou ficando por aqui, agradecendo todos os meus inscritos, todos aqueles que estão chegando. Vocês que escrevem, eu ganhei 2 inscritos ontem, mais uma, eu falei já, né? Falei ontem mesmo o nome da inscrita no meu vídeo de ontem, a Jaqueline Barros, se eu não me engano. Aí veio outra inscrita, não falou quem era, só escreveu lá, não deixou nenhum rastro de quem você é. Então assim, eu peço assim, quando você escrever, digite alguma coisa lá, sabe? Porque fica melhor depois de eu poder estar até agradecendo por nome, né? Porque assim, se fosse agradecer, agradecia assim, né? Os meus inscritos, tudinho, por quê?
Gratidão a cada um de vocês que estão aí assistindo meus vídeos, que estão aí colaborando, né, com o canal. E vocês que estão vindo também para crescer mais e mais. Só tenho a agradecer mesmo. Mas vocês aí deixem no comentário. Fala assim, olha, eu me chamo tal, eu moro em tal cidade. Porque fica mais fácil de eu poder estar mandando um abraço, né? E tá agradecendo. Mais assim, como eu quero dizer, mais um abraço, uma fala mais concreta, né? Sabendo de qual região você é, tá bom? Então, eu vou me despedindo aqui dos meus inscritos. Eu vou falar assim por região, porque fica melhor, né? Os que eu sei, os que eu não sei, infelizmente não pode. Eu quero mandar um abraço aqui para meus inscritos de Alagoas, do Piauí, do Rio de Janeiro, de São Paulo, interior de São Paulo, de Minas Gerais, né? De Goiás, São Luís do Maranhão. É muito lugar, né, minha gente? Não dá pra me lembrar muito, não. Deixa eu ver qual é o mais. Aqui no Brasil, né? Tô falando do Brasil. Acho que já falei de Alagoas, eu acho, não já, minha gente? Pois é, de Alagoas, de Recife, esquecendo, da Aurora Emanuele, que tá sempre me ouvindo. Muito obrigada, viu? Aurora Emanuele, de Recife. Muito obrigada, gratidão por estar sempre em meus vídeos. Outro lugar, meu Deus. Pará, né? A minha inscrita, que também tá sempre por aí, né? Me dando uma força, que eu agradeço mesmo. Nossa. Pronto. É que eu tô lembrada, tá, minha gente? Então me desculpe se teve outro estado que eu não dei. Além da Bahia, né? Todos os meus inscritos aqui da Bahia, minha família, que estão sempre aí, né, me ajudando. Muito obrigada, minha família, muito obrigada. Os meus amigos. O que é que eu ia dizer mais para finalizar o vídeo? Sim, aí eu finalizei, né? Os da Bahia, os do Brasil, enfim, né? Mas agora eu vou mandar também um abraço, né? E agradecer, né? Pela Paty lá na Finlândia, né? Que eu tenho, graças a Deus, agora eu tenho uma finlandês, né? Aqui também no canal. Um cheiro, Paty, que Deus te abençoe. Obrigada por tanto amor, por tanto carinho, né? Por tanto ensinamento. Gratidão por sua vida, que Deus te dê saúde, te dê sabedoria, né? Que você continue sendo essa pessoa de um coração tão generoso, né? Tão bondoso. Muito obrigada por você estar vindo com suas lives, nos ajudar a crescer mais na fé, né? Muito obrigada, gratidão mesmo. Sou grata muito pelo seu ensinamento. Que pena que eu não tenho tanto tempo, sabe, Paty? De eu poder aprender, olha. Aprender mesmo, né? Você fala, assistir direitinho e colocar ali em prática. Por causa do meu tempo um pouco corrido, mas já sou grata pelos momentos que você fala, que Deus fala muito no meu coração, as suas palavras, né? O livro, né? Viver em Cristo, né? Em coincidência, né? Quando eu vou viver com Cristo, viver em Cristo, enfim, tá me ajudando bastante, né? Espiritualmente. E gratidão mesmo por sua vida, né? Já agradeci minha família, agradeci meus amigos e todo mundo, né? Que me dá força, meus seguidores, meus anjos, né, que estão aí sempre doando, que Deus abençoe, de certa forma me ajudando. Só tenho que agradecer mesmo a todos meus irmãos de comunidade, enfim, agradecer a todo mundo mesmo, só gratidão, meu coração transborda, sabe, de gratidão por todos vocês que estão comigo e quem está também chegando para assim nós crescer cada dia mais para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse canal cresça para a honra e glória dele. Que esse canal cresça para o céu. Tá bom, meus irmãos? E eu vou agradecendo a todos vocês. Um cheiro no coração. E até o próximo vídeo. E tchau, pessoal!